Esse veterinário aqui faz reunião com a equipe todo dia. Será que é exagero? Mas esse foi o caminho para ele conseguir hoje ser substituído pela equipe, quase não atender, ver o faturamento da empresa crescendo e ter mais tempo livre para a sua vida pessoal. Eu estou aqui hoje em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com o Dr. José Pedro, para contar um pouco mais sobre a Centervet, como começou e como ele tem feito isso na gestão. Existem clínicas veterinárias que conseguiram sair da correria, ter lucro de verdade e não depender 100% da presença do dono para tudo. E nessa série eu vou até elas para descobrir como. Seja bem-vindo ao programa Clínicas Veterinárias que Deram Certo. Em cada episódio você vai conhecer uma clínica veterinária por dentro e ouvir diretamente do dono o que deu certo, o que deu errado e quais foram os seus principais aprendizados. E além disso, sair com ideias muito práticas para você aplicar no seu próprio negócio. Eu sou o Dr. Leandro Zani, médico veterinário, fundador da VetUp. Ajudo clínicas e hospitais veterinários há mais de 10 anos a crescerem com uma gestão profissional. E aproveita e já se inscreve para você não perder nenhum episódio da nossa série e outros conteúdos muito ricos aqui do nosso canal. E vamos lá então direto ao conteúdo. Zé, bem-vindo à nossa conversa aqui, uma alegria a gente poder bater esse papo. Obrigado, Leandro. Agradeço aí pelo convite. Vai ser um prazer estar trocando essas experiências aí, né? Contar um pouco da minha história, contar um pouco da história da Centervet, para que quem tem aí veterinário, que tenha clínica veterinária, que queira sair um pouco também, né, do operacional ali, vir mais para a parte de gestão, para conseguir ter um pouquinho mais de tempo e conseguir realmente assim administrar melhor seus clientes e seus pacientes, né? Então, acho que vai ser bom aí para quem ainda está muito preso aí no operacional, para ter um pouco de ideia aí, abrir um pouco a mente para ver como que a gente consegue sair um pouco do operacional, né, e vir mais para a parte de gestão. E não perder a qualidade do serviço, que é o mais importante, a gente não perder a qualidade do serviço. Sim, isso é sempre uma nossa preocupação. O Zé, mas para o pessoal querer ficar até o final, nos assistir até o final, fala aí, vale a pena ter clínica veterinária, ser veterinário e dono de empresa? Vale, cara, vale a pena sim. Confesso que dá um pouquinho de trabalho, né? Principalmente para você montar uma equipe. Eu acho que o mais complicado é você conseguir montar uma equipe. Até você montar uma boa equipe, a vontade de desistir é grande, né? A gente já conversou isso várias vezes. Então, mas depois você ter uma equipe que você consegue engrenar tudo, vale a pena sim, é bem satisfatório aí. Lógico que como todos os ramos tem seus problemas, né? Mas vale a pena sim, é bom. Principalmente quando você consegue aí já demandar o serviço, né? Não depender somente de você. Muito bom. Então o Zé vai contar pra gente, ao longo da nossa conversa aqui, como que ele fez e como que ele faz isso até hoje e funciona, dá certo, tanto para ter tranquilidade quanto o retorno financeiro. Mas conta pra gente aí a história da Centervet rapidinho, para o pessoal saber de onde você saiu, como você começou. Sim. E como você chegou até aqui hoje. Eu me formei em 2010, né, em São José do Rio Preto, na Unirp, e fiquei trabalhando lá de 2010 até 2014, para uma clínica muito grande lá, que é um hospital lá também. E no final de 2013 eu resolvi montar minha própria clínica, né? Tive um convite aqui, uma pessoa de Sertãozinho, vim para cá, montamos a clínica. E aí em 2019, final de 2019, resolvi montar a minha clínica sozinho, né? E aí foi onde eu montei a Centervet. Então eu estou em Sertãozinho desde 2014. E aí eu inaugurei, né? Fundamos a Centervet dia 15 de agosto de 2020. Foi quando nós inauguramos aqui, que eu inaugurei a clínica. E de lá para cá eu venho tomando conta dessa equipe, venho cuidando dos nossos pacientes aqui. E tem dado super certo, viu, Leandro? Eu falo que, assim, quando você faz uma boa gestão, quando você faz um bom treinamento de equipe, que a equipe é bem alinhada, dá certo. O problema é quando você não tem uma equipe bem alinhada. Por isso que eu vi a necessidade de sair do operacional e vir mais para o administrativo, para cuidar mais dessa equipe, para treinar mais essa equipe, para que eles atendam como se fosse eu que estivesse atendendo. Então foi bom. É bom você relatar isso, que na verdade é o meio oposto do que a gente mais ouve no mercado. Você também conhece outros veterinários, donos de clínica. O que a gente mais ouve é reclamação sobre a equipe, da dificuldade de trabalhar, dificuldade de contratar,
aquela velha dificuldade, o cliente só quer passar comigo, ele não quer ser atendido por outro veterinário da minha equipe, eu delego uma coisa, a minha equipe não faz, não segue o que eu estou falando, só tem problema, então é melhor fazer eu mesmo, porque eu passo para outra pessoa, eu só tenho dor de cabeça, então é melhor eu fazer eu mesmo. Mas não é, né? A gente vai mostrar. Exato. Quando eu inaugurei aqui em 2020, né, nós éramos em 3 veterinários aqui na época. Eu fazia os plantões aqui noturno, ficava de sábado, domingo. Os plantões, 90% era eu quem fazia, na verdade. Então, minha carga horária era muito alta na época. Como todo mundo que está inaugurando, né, a gente inaugura sem dinheiro, sem muitos clientes. Graças a Deus eu já tinha uma carteira de cliente boa. Isso foi o que me ajudou bastante na época. Tem um quartinho aqui em cima, né? Você dormia aqui? Tinha, fiquei morando aqui na Centervet por 2 anos. 2 anos eu fiquei morando aqui, fiz o quarto de plantonista era a minha casa. Então eu morei aqui por 2 anos, minha esposa também morou aqui por um período comigo. E é aquele começo, né, do IDA, é onde você acha que você vai desistir de tudo porque trabalha demais. E na época, que eu falei, éramos em 3 veterinários, hoje nós somos em 10 veterinários aqui. Então, assim, expandiu muito a equipe, crescemos bastante, graças a Deus. Isso é um sinal de um bom trabalho, né, os clientes aprovam o nosso trabalho. Mas eu tinha essa dor no início, viu, Leandro? Confesso para você que, assim, eu tinha a dor de achar que só eu conseguiria fazer do jeito certo. Eu acho que isso é um defeito, né? Eu sou muito perfeccionista, eu gosto das coisas, assim, 100% correto. Então, era realmente uma dor que eu tinha. Falar, se eu colocar alguém para atender, eu vou perder esse cliente vai embora. E aí, conforme nós fomos crescendo, chegou num ponto que não tinha mais como eu atender todo mundo. Então, chegou um ponto assim, era mais fácil, era melhor, na verdade, eu tomar conta da equipe e eles atenderem como eu atendo, do que eu começar a atender, e aí eu não tinha tempo de passar resultado de exame para tutor. Então, acabou assim, quando eu via já era 10 horas da noite, eu não tinha passado o resultado de exame para tutor. Eu falava, eu não vou ligar para o cara 10 horas da noite para passar um resultado de exame, amanhã eu passo. Aí chegava no outro dia cedo, já tinha cirurgia cedo, corria, quando via já era 10 horas da noite novamente. Então, assim, acabava que quando eu cheguei nessa fase, eu vi que eu precisava que eles tomassem conta dos meus clientes aqui, né, dos meus pacientes, para que eu conseguisse ter uma melhor gestão. Como você se sentia nessa época? Você via que, sim, tudo estava dependendo de você? Cara, era bem frustrante, né? Porque os clientes às vezes ligavam querendo saber o resultado de exame, eu estava em cirurgia, aí eu saía da cirurgia, já tinha gente para atender, então assim, não passava o exame às vezes no dia ali na hora, porque não dava tempo, como eu falei, quando vi já era 10 horas da noite, e aí tinha aquela sensação de que o dia estava curto, né, que eu não conseguia fazer tudo que tinha que ser feito. Aí você chegou a perder cliente por causa disso? Tem alguma reclamação, insatisfação por causa disso? Teve reclamação sim, porque às vezes era um exame que às vezes eu demorei 2 dias para passar nessa época, né? Então, realmente, a gente tem algumas perdas. Tanto que, só que as perdas que a gente tem, assim, é bom para a gente ir aprendendo, né? A gente vai crescendo. Depois que eu passei a delegar mais, que eu passei os veterinários a atenderem melhor aí os clientes, ou seja, eles atendem hoje e já conseguem passar o resultado do exame no mesmo dia, ou assim que fica pronto. Então, às vezes, eu mesmo estava atrasando, porque eu não tinha esse tempo. Então, chegou uma hora que, tipo assim, o cliente estava meio ficando mais esquecido. E aí eu falei, não, treino uma equipe que é melhor. E aí foi onde eu resolvi fazer isso, sair um pouco do atendimento. Eu tenho 2 especializações hoje, tenho 2 pós-graduação, uma em ortopedia e a outra em neurologia. E aí eu falei, vou focar nessas 2 especializações, porque se eu consigo atender esses pacientes melhor, dar uma atenção devida para eles, enquanto outras consultas assim na rotina ali o pessoal consegue fazer, né, o clínico geral. E aí foi onde eu tomei essa decisão. Então já faz aí 2 anos que eu só atendo as minhas 2 especializações e a galera que faz toda a parte aqui do clínico geral. Vacina mesmo já faz uns 4 anos que eu não faço, porque é aquela coisa, né? O cliente na época queria que eu vacinasse. Mas eu falava, beleza, eu vacino. E aí o serviço que eu tinha que fazer durante o dia eu levava até meia-noite, fazia em casa, que na época minha casa era aqui, né? Morava aqui, que nem você falou.
E, cara, chegou uma hora que ficou insustentável, né? Eu tive um burnout em 2020, tanto excesso de trabalho, e aí, nesse burnout, muita coisa aconteceu. E aí foi onde eu dei um start, falei, ó, eu preciso cuidar melhor da minha saúde. Foi 2021, na verdade, foi 2020 não, 2021. E aí eu falei, ó, preciso cuidar melhor da saúde, do jeito que tá, não dá. Se eu tiver que viver desse jeito, daqui a pouco eu fico louco e vou ter que abandonar a profissão, conheço muita gente que fez isso, né? Porque, querendo ou não, é uma pressão grande dos tutores, é a nossa pressão interna, que a gente se cobra bastante. Então aí foi onde eu falei, não, eu preciso dar um jeito nisso daqui. E eu tinha muito medo, realmente, de assim, a hora que eu começar a delegar serviço, por exemplo, a vacina mesmo. Ó, hoje eu não faço mais vacina, quem vai fazer é outro veterinário, né? Eu tinha muito medo de eu perder esses clientes. E aí, quando os clientes começaram a migrar para os veterinários que trabalham conosco hoje, eles viram que o padrão era igual, tá? Ou muito parecido. E aí foi onde eles aceitaram uma boa e todo mundo hoje continua passando aqui. A nossa carteira de cliente aumentou, né? Principalmente aí nos últimos anos. Então, ela aumentou bastante. E se eu não tivesse gente aqui trabalhando comigo, eu não ia conseguir atender todo mundo, né? Ou seja, eu ia ficar sobrecarregado 24 horas por dia, não iria conseguir atender todo mundo, ia estar louco aqui dentro. Então, eu acho que foi uma boa decisão, né? Conforme a gente vai crescendo, nós vamos precisar de mais pessoas, não tem como. E querendo ou não, a parte administrativa, a parte de gestão, você vai sendo empurrado para ela. Você vai tendo que sair do operacional e ir para a parte de gestão. Apesar que eu ainda gosto muito de atender, gosto de operar, não abandonei, não deixei, né, de operar, de atender, porém eu reduzi essa parte, fiquei mais focado nas minhas especializações para conseguir tomar conta da equipe. Então, para mim foi melhor, né, como para minha vida pessoal, e tanto também para os pacientes, né? Que hoje eles conseguem ter mais apoio dos veterinários. Sim. Porque às vezes eles ligavam aqui para falar comigo e não conseguia porque eu estava em cirurgia ou atendimento. Então eles conseguiram ter um melhor respaldo aí hoje, na verdade. Para mim foi bom, cara. E para os clientes eu tenho certeza que também foi, para os pacientes aí também. Zé, eu estou até lendo um livro agora, falando sobre estresse no trabalho, entre outras coisas. É um livrinho curtinho, chama Aprender a Descansar, da editora Quadrante. E nesse livro ele fala sobre a hiperresponsabilidade e o perfeccionismo, ele também fala, então por isso você comentou e eu lembrei desse livro. Que é uma das coisas que nos desgasta porque faz com que a gente esteja sempre ativo, alerta e cansado. Eu queria que você falasse desse burnout e da recuperação. Não entrar no ponto de vista psicológico, a gente sabe que tem um monte de coisa e a gente não é psicólogo, a gente é veterinário. Mas como que lidar com isso, como que foi lidar com isso no aspecto da gestão? Como a gestão te ajudou a tirar essa carga que te sobrecarregava e fazia você pensar não, né? E acreditar, porque era verdade, que tudo dependia de você. Cara, quando eu tive o burnout em 2021, foi bem ruim para mim, até na época, porque mudou tudo, né? Mudou vida pessoal, até na época separei da minha esposa, que é a esposa hoje, né? E assim, por conta disso, porque ficava muito sobrecarregado, não tinha ânimo para cuidar de equipe, não tinha ânimo para nada. E chega um ponto, cara, que você vai pensando assim, se vale a pena ou não ter clínica, né? Que nem eu já comentei várias e várias vezes, já pensei assim, centenas de vezes em vender a clínica, em parar com plantões, em parar com tudo isso. Mas a gente tem um objetivo maior, né, cara? Desde quando eu fundei a Centervet aqui, eu sempre pensei no bem-estar animal. Então, eu sempre falo que eu prefiro pensar assim em preventivo do que no tratamento curativo, né? Então, eu pensava muito nisso. E, cara, essa parte do burnout foi uma coisa que mudou muito a minha vida, né? Foi onde eu acordei realmente, falei, ou eu mudo e coloco gente para trabalhar para mim aqui, para eu sair um pouco desse operacional, tá aqui sábado, meia-noite, 1h da manhã, que isso era rotina para mim isso daí, né? Eu morava aqui. Então eu falei, um dos motivos eu falei, preciso sair da clínica porque enquanto eu estiver morando aqui eu não consigo ter outra vida.
Pagava plantonista, chegava gente aqui, eu descia para atender junto com o plantonista, né? Por causa do perfeccionismo que você falou. Eu não conseguia deixar o plantonista cuidar dos meus clientes, dos meus pacientes, porque eu sou muito perfeccionista. Isso, como eu falo, eu acho que é um defeito, não é uma qualidade. E quando eu cheguei nesse ponto, cara, eu falei, ó, eu preciso tomar um rumo, né? E foi pensando nisso que eu comecei a fazer o treinamento da equipe, né? Porque na época, Leandro, a gestão, em 2021, foi até quando você fez uma consultoria comigo na época, foi nessa época do burnout, que eu falei, ó, preciso de uma ajuda para conseguir cuidar da equipe, para eu conseguir afastar um pouco do operacional ali, né? E aí foi nessa época que eu procurei vocês aí da VetAmp, que fez todo um trabalho conosco, e aí dali para frente eu dei continuidade. Porque, cara, a gestão na época era assim, ficava muita coisa largada realmente. Então, é que nem eu falei, era exame de sangue que eu já não conseguia passar para cliente, porque eu estava operando, eu estava atendendo, e aí quando eu vi já era tarde, e aí o cliente ligava reclamando, porque fez exame de sangue, não tinha sido passado. Então, eu vi realmente a necessidade de colocar pessoas aqui para trabalhar e cuidar delas. E foi daí, então, que eu resolvi fazer as reuniões. Que antes eu não fazia reuniões todos os dias, eu fazia reuniões semanais. E aí eu fui vendo que só semanais ainda não era o suficiente, teria que ser reuniões diárias. Hoje nós fazemos reuniões diárias. Guarda aí pra gente falar da reunião. Desculpa te interromper, mas eu quero trabalhar mais alguns outros pontos antes importantes, que nessa saída do operacional, né, nesse lidar com o perfeccionismo, tem uma coisa que às vezes passa pela nossa cabeça, né? Para que eu vou pagar outra pessoa? Eu sei fazer isso, né? Isso é uma coisa que passa muito pela nossa cabeça. Mas a gente vê que a gente atinge um limite e às vezes essa outra pessoa vai atender, claro que a gente vai treinar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, como que é esse treinamento. Talvez não seja toda a nossa qualidade, mas já vai ser uma qualidade boa o suficiente e melhor do que essa pessoa Sim. encontraria fora, né, em outra empresa, porque tem o nosso DNA aqui, a nossa empresa. Sim. Por exemplo, você comentando disso, quando eu fundei aqui, eu que fazia uso do ultrassom, nós temos aí um aparelho de ultrassom até hoje, porém hoje a gente só utiliza ele para emergência. Animal atropelado, alguma coisa para fazer um fast ali, para ver hemorragia, uma coisa. E vou comentar até do ultrassom, porque é um dos casos que acontecia aqui. Então, era eu que fazia 100% do ultrassom. E aí eu ficava até a noite fazendo laudo, né? E a maioria, às vezes, eu não fazia laudo, só colocava na ficha do paciente porque não dava tempo. E aí, nessa época, entrou um veterinário para trabalhar aqui comigo, que é o Dr. Denis Betussi, que é um excelente profissional, né? Até eu falo para ele sempre, cara, você tinha que estar na clínica aqui, clinicando, que ele tem um conhecimento gigantesco, como clínico também. E ele sempre falou que ele gostava de ultrassom. E aí ele falou, Zé, eu gosto de ultrassom, desde quando ele entrou aqui a gente tem uma conversa muito franca. Com todos os veterinários que trabalham comigo, a gente tem uma conversa muito franca quando eu vou fazer a contratação deles. Né? Que é qual o seu objetivo aqui dentro? E aí o Denis falou, meu objetivo é trabalhar com ultrassom. Falei, então eu vou te ajudar, vou te auxiliar, vou te ensinar o que eu sei de ultrassom, para a hora que você achar que você está bom, você vai bater asa. E foi realmente o que aconteceu. Ele trabalhou comigo 2 anos. Hoje o Denis, ele fez a pós-graduação dele em ultrassonografia. Ele, assim, sabe muito, mas muito mais do que eu. Porque hoje é a especialização dele. E eu já não faço ultrassom faz um tempo. Então, por exemplo, esse é um dos casos que dá pra gente ser bem claro em relação a isso. Por exemplo, antes era eu que fazia ultrassom. Hoje, eu não tenho esse tempo para fazer ultrassom e eu coloquei um cara que é melhor do que eu para fazer ultrassom. E não tinha tempo mais para estudar, para seguir melhorando no ultrassom. Exato. Então, assim, eu ia ficar estagnado ali, né? Porque como eu já estava fazendo a pós de ortopedia, o meu foco realmente era o quê? Ortopedia. Então, tudo que eu ia estudar, eu não ia estudar ultrassom, eu ia estudar ortopedia. E aí, quando entrou o Denis, ele é parceiro nosso também. Até hoje ele vem aqui, ele faz o ultrassom. Então, assim, é o que eu falo. Eu deixei de fazer um serviço que hoje eu tenho uma pessoa melhor do que eu para fazer o serviço. Então, isso foi bom para mim, que me deu tempo de cuidar de gestão, cuidar dos outros veterinários. E é bom até para os pacientes, né? Tem hoje um cara hiper atualizado que tem um olho clínico para um ultrassom muito melhor do que eu, porque para quem sabe que faz ultrassom, sabe que
a experiência, a expertise é quanto mais você faz, mais olho clínico você vai ter para isso. Então, isso é um dos exemplos que eu tinha aqui que daria para falar super bem disso. Ou seja, eu saí, eu não arrumei ninguém igual a mim, eu arrumei um cara melhor do que eu. Então, isso é o que quando você começa a ter essa visão, a tendência é você crescer, por isso. Porque você está saindo, existe aquele ditado, né? Eu sou um cara que eu estudo muito, escuto muito podcast, e dizem que você tem que ser o cara mais burro da mesa, né? Porque se você é o cara que menos tem conhecimento ali, quem está ali vai trazer mais conhecimento para você. Então, se você for contratar alguém, contrate alguém melhor que você. Não tenha medo de contratar uma pessoa melhor do que você. Eu acho que daí que minha mente abriu e hoje eu busco isso. Eu busco profissionais com capacidade, com competência. Então, ajuda bastante, viu? Ajuda bastante realmente. Mas o perfeccionismo me pegava, cara. Era aquela coisa assim, ninguém sabe fazer melhor do que eu. E é que nem você falou, se eu faço, para que eu vou pagar alguém? Eu estou gastando esse dinheiro. E na verdade não é gastando dinheiro, né? Você está pagando para alguém te dar tempo. Então você está comprando o seu tempo, na verdade, né? Porque a coisa mais importante, mais preciosa hoje que o ser humano tem é tempo. Sim. Tempo é uma coisa que a gente não consegue comprar. E isso é a forma da gente comprar. Pagar alguém para fazer aquilo que tem que ser feito. E melhor do que a gente. E melhor do que a gente. Zé, mas falando um pouquinho mais dessa saída do operacional, do jeito que a gente estava falando aqui, parece simples, óbvio, né? Não, foi assim, eu decidi e aí um dia parei de atender. E é claro que não foi assim que aconteceu. E eu lembro do processo, porque eu participei disso. Teve várias idas e vindas, né? Sim. Eu lembro que, acho que em 2021, acho que em 2022, a gente tem uma aula gravada sobre isso. Foi com a Laura e com o Fabrício também. Sobre planejando a transição de veterinário para gestor. É exatamente esse o título da aula. E aí você fala lá como que você fez isso. E eu lembro que depois de um tempo, depois dessa aula, você falou, cara, tá ruim, eu voltei para a linha de frente, né? Então nunca é um processo tão lindo assim, tão natural. E a gente vai falar mais sobre a formação da equipe veterinária para isso. Mas eu queria que você trabalhasse um outro ponto que não estava no meu roteiro aqui, mas eu lembrei que você fez muito bem nesse processo, que é ter a pessoa de uma gerente aqui dentro para resolver problemas sem precisar passar por você e boa parte dos problemas passar por essa pessoa. Conta como que você chegou à decisão que você precisava ter uma pessoa assim. Hoje nós temos aqui, né, uma gerente, ela que cuida de todos os problemas, né? Vamos dizer assim. Então, plantão, escala de plantão, ela que monta a escala de plantão. Quando tem alguma problema de o veterinário do plantão não consegue vir, ela que corre atrás de última hora atrás de alguém. Então, assim, essa parte ela que faz, não só isso, né? Como parte de cobrança, parte de compras. Então, isso antigamente era tudo eu que fazia. E é que nem eu falei, nós fomos crescendo, né? Enquanto a gente atendia uma quantidade de cliente, eu abraçava tudo, porque não tinha capital para pagar. O problema é esse, quando você não tem dinheiro, você acaba fazendo tudo. Sim. E aí vai chegando, nós fomos crescendo, eu falei, agora eu já consigo pagar alguém para ficar nessa parte aqui e vai me dar um pouco mais de tempo. E, cara, a gerente, para a gente aqui hoje, resolve muita coisa. Então, por exemplo, toda a parte burocrática, coisa chata, que não precisa ser eu fazer, José Pedro, é a gerente que resolve. Caso tenha alguma coisa que ela não consiga resolver, aí sim ela chega até mim para a gente achar uma melhor solução. Mas ela resolve hoje 99% das coisas. E isso me deu mais tempo, né? É o que eu falo, a gente contrata pessoas para a gente ganhar tempo. A gente compra o nosso tempo. E ela hoje que resolve tudo isso para mim. Tive uma pessoa aqui que trabalhou comigo por 6 anos, né, desde quando eu estava na outra clínica. Tenho agora outra pessoa que entrou também, já está comigo já faz 6 meses. Venho treinando ela, mas, cara, vale muito a pena, né, por conta disso. Ela vai te dando tempo. Mas não foi fácil, eu falo que não é fácil, né? É aquela história, que nem você falou. Mas se eu faço compra, porque eu vou ter um gasto a mais. Que quando a gente coloca como gasto, né, a gente não vê a hora que a gente está economizando, então a gente fica muito no gasto. Mas uma pessoa vai me custar tanto. Se eu fizer isso que ela faz, eu tenho tanto a mais no meu bolso.
Só que, na verdade, cara, isso que você paga para a pessoa, ela vai te dar mais tempo para você pensar em outras formas de trazer dinheiro, né? Tanto o treinamento de equipe. É uma coisa que, se eu não tivesse mais gerente, eu não conseguiria fazer treinamento de equipe. Então, isso que vai mostrando realmente, o investimento em pessoas não é gasto, né? É ganho de tempo, na verdade. A única coisa é que você tem que ter um tempinho ali para treinar essa pessoa. E aí você consegue ter o tempo de volta. E a dica que a gente dá para fazer isso gradualmente, eu sempre falo isso em consultoria, até no começo da consultoria a gente trabalha isso, vai delegando as atividades que são mais rápidas de treinar uma pessoa para fazer. Por exemplo, delegar ortopedia. Essa é a última coisa, né? Porque leva mais tempo para treinar uma pessoa para isso. Sim. Mas delegar compras, tem muitos clientes nossos que falam assim, cara, mas eu sei muito negociar com o fornecedor, eu conheço tudo. Falei, cara, ensina. Dá para ensinar isso e a pessoa vai fazer melhor do que você. Eu acho assim, o que eu falei que resolveu muito comigo aqui, Leandro, era o quê? Teve um dia que eu sentei e falei, cara, eu vou ver tudo que eu tenho que me toma tempo. Então, por exemplo, ultrassom era um. Então, compras era outro. Então, o que eu fiz? Eu listei tudo que eu me tomava tempo, que não precisava ser eu, José Pedro, fazendo. Falei, eu vou treinar alguém para fazer isso daqui, né? E aí vou acompanhar ela um período, vou acompanhando ela. Até hoje eu não deixo de acompanhar, então todas as compras passam pela minha supervisão hoje. Só que, por exemplo, ela me apresenta, precisa comprar isso, isso e isso. Eu olho, bato o olho na lista e falo, ok, pode comprar. Ela compra. Né? Então, ou seja, ela já fez todo o trabalho. Eu só autorizo, só dá a cartada final, né, para isso. E às vezes nem isso, às vezes quando é coisa que a gente sabe que é de insumo, realmente ela tem autonomia para ela ir lá e ela comprar. Tá? Então, isso nos ganha tempo, realmente. Aliás, eu vou deixar aqui, eu estou até anotando um vídeo na descrição de uma aula que eu gravei de como garantir que o funcionário da equipe faça o que você pede. O Zé estava falando, né? Não adianta apenas delegar, a gente precisa acompanhar. Então essa é uma aula que eu gravei para os nossos alunos, mas eu deixei aberta no YouTube e vai ter aqui na descrição, você pode assistir depois, mas acompanha primeiro a nossa conversa até o final. Bom, vamos chegar então no tema aqui tão aguardado das reuniões, de como você foi trabalhando com os veterinários. Mas me conta, você faz reunião então todo santo dia? Todos os dias. Hoje eu destino, né, o meu horário aqui para reuniões. Todos os dias eu tiro 2h30 para estar fazendo reunião com todo mundo. Todo mundo que eu falo assim, gerente, secretárias e veterinários. A maior parte do tempo é com os veterinários. Mas 2h30 por dia fazendo reunião, então você não trabalha? Trabalho, trabalho bastante. Trabalho. E é que nem eu falei, ainda não consegui sair da cirurgia, né? Cirurgia é uma coisa que eu adoro fazer, eu amo fazer, atendo também, mas é que eu falo, essas 2h30, né, que hoje eu tiro para reunião, eu gastava essas 2h30 fazendo o que essas pessoas fazem também. Então, e pior às vezes, né? Então, o que eu faço? Eu tiro essas 2h30, não abro mão disso, tá? Porque aí, por exemplo, onde eu chego na gerente, a gente senta ali meia hora, eu tenho meia hora com a gerente todos os dias, me passa o que foi feito, me passa o que tem que ser feito ali, vamos ver como está o setor de compras, beleza, decidi ali com ela, o resto do dia ela vai resolvendo o que a gente tem que resolver. Secretárias também, a mesma coisa em relação a, por exemplo, reclamação de cliente, né? Algum feedback que de cliente dá pra gente ali. Então, assim, eu fazendo isso, o Leandro falou, 2h30 do dia. Para muita gente eu tô perdendo, né? Para mim eu tô investindo. Porque meia hora que eu tô com a secretária ali, eu consigo saber os clientes que foram bem atendidos, saíram daqui satisfeitos, e os clientes que saíram que reclamaram, por exemplo. E aí é onde eu faço reunião com a gerente para falar, esse cliente aqui teve algum problema, entra em contato, vê o que dá para resolver, vê o que faz. Então, cara, a gestão me ajudou muito nisso, né? Hoje eu consigo detectar onde estão os problemas ali, e aí tem problema que eu resolvo, tem problema que a gerente resolve, a gente falou, ganhei tempo com isso. O restante do meu tempo do dia, eu fico operando, atendendo e fazendo a parte de gestão também, parte burocrática que faço ali, algumas coisas, né? Então, é bom por isso. Então,
me organizou melhor. Na verdade é essa, me organizou melhor. E, cara, é uma coisa que, assim, ajudou muito. Por exemplo, antes, quando você comentou, falou, desanimei e voltei mais pro operacional, né? Tem hora, cara, que você começa a fazer de um jeito e você acha que aquele jeito vai dar certo, aí de repente você vê que não dá certo, você dá uma desanimada, aí você dá um passo para trás, né? Eu falo que assim, você pega um caminho, aí não tá dando certo, você dá um passo para trás, repensa, redesenha e vai de novo. E eu fazia reuniões nessa época que eu dava um passo para trás, né? Que eu vi que eu dei um passo para trás, que eu vi não estava dando muito certo, era porque eu tirava lá 2 horas da semana para fazer reunião com todo mundo. Então eu vi que 2 horas na semana não eram o suficiente para alinhar tudo que eu tinha que alinhar com eles. E você já está muito acima de 99% das empresas fazendo isso. Então, assim, aí eu vi que 2 horas semanais não era o suficiente. A gente não conseguia alinhar tudo, não conseguia discutir todos os problemas. Eu falei, bom, vou ter que passar a reuniões diárias. E, cara, e com as reuniões diárias, aí eu vi que é um método que deu certo para mim, entendeu? Então, ou seja, o problema aconteceu hoje, a gente já resolve hoje, né? Não é daqui uma semana que eu vou resolver, porque às vezes daqui uma semana já foi tarde. Aquele cliente que não teve, vamos dizer assim, a experiência tão boa como ele gostaria, daqui uma semana já é tarde. Se a gente pega no dia, a gente consegue ali resolver o problema. Então, assim que eu vi que foi caminhando melhor. É igual o atendimento dos veterinários. Quando que eu fui ter 100% de confiança, assim, não, esse cara atende bem o paciente, ele vai cuidar como se fosse eu, quando a gente fazia essas reuniões diárias. Então, todos os dias a gente tem reunião com todos os veterinários. Então, todos os veterinários hoje da Centervet sabem dos casos de todos os pacientes. Então, hoje a gente discute os casos que eles atenderam ontem e por aí vai. Então, na segunda-feira a gente discute todos os casos do final de semana. Então a gente começa a todo mundo saber do caso. Então quem passar com o Guilherme aqui, por exemplo, e precisar vir num retorno com o Bruno ou com o Lucas, eles estão cientes do caso do paciente. E com isso também a gente foi tratando os pacientes da mesma forma. Então, por exemplo, o Bruno tratava de um jeito, o Zé Pedro gostava de outra forma, a gente foi alinhando e hoje todo mundo trata igual. Então, por exemplo, qualquer veterinário que passar aqui, o tratamento vai ser muito parecido. Eu não falo idêntico, né? Porque tem coisas que é pontual. Tem veterinário que gosta mais de tal medicamento, outro tal medicamento. Mas, assim, o tratamento em si, de um todo, é igual. Então, foi onde eu consegui colocar padrão. Esses atendimentos aí, tratamento, aí foi onde eu ganhei mais tempo ainda, né? Ou seja, hoje eu olho uma ficha do paciente, eu já tenho mais ou menos o que eles trataram. Eu só bato o olho, eu confirmo se ou não. E todos hoje, Leandro, uma coisa que não acontecia no passado, eu comentei quando eu estava naquela, que eu tive o burnout, que eu estava nessa loucura de trabalhar 18 horas por dia, 20 horas por dia, teve dia, eu não conseguia olhar para todos os pacientes. Eu só olhava para os pacientes que eu atendia. Então, o que os outros 2 veterinários atendiam, às vezes eu não conseguia interagir do caso, saber do caso. Uhum. Né? Quando eu sabia, quando era algum caso que, por exemplo, eles atendiam e ia vir passar para mim, por cirurgia, alguma coisa. E hoje não, hoje 100% dos pacientes que passam na clínica, eu e todos os veterinários ficam sabendo. Então, isso nos ajudou, né? Isso ajudou bastante. A gente tem discussão de casos todos os dias. Então, estamos com um paciente assim, a evolução dele está assim, tá assado. Aí a gente reúne os veterinários e fala, e se a gente entrar com tal medicamento? Vamos ver como que ele vai responder? Aí a gente entra, entendeu? Então, e naquela época chegou a ter alguma coisa fora do padrão que você queria porque você não conseguiu acompanhar? Cara, fora assim, exorbitante não, né? Mas não era o padrão não era o jeito que eu gostava. Porque, como eu falei, para quando eu vou contratar também, eu sempre faço um teste com os veterinários, né? Eles passam por mim, me acompanham um período, eu vejo se eu consigo soltar eles na rotina para trabalhar. Se é uma pessoa que não tem uma experiência, não vai entrar na rotina comigo aqui. Então, quem está na rotina são pessoas que já têm experiência, né? Então, por exemplo, não teria como o cara tratar de uma doença nada a ver, um tratamento nada a ver, porque já tinham experiência. Mas às vezes não é da forma que eu gostaria de que tratasse, né? Então, assim, não chegou a tratar, por exemplo,
uma piometra como uma úlcera de córnea, vamos dizer assim, tá? Mas não era o padrão que eu gostava. E aí a gente foi alinhando. E no padrão de relacionamento com o cliente, você teve algum problema? Fora do seu padrão? Cara, na época que eu tinha essa falta de tempo, vamos dizer assim, eu tinha reclamação minha. Porque, é que nem eu falei, não passava resultado de exame no dia, às vezes, não conseguia por conta do horário, já era 11 horas da noite, muitas das vezes, aí eu não ligo tarde. Em relação a quando fiz essa migração com os veterinários, cara, pouquíssimos problemas, tá? Pouquíssimos problemas, assim, realmente. O que mais acontecia, Leandro, que eu vi era assim, como eu estou em Sertãozinho desde 2014, né? Então eu que montei a clínica, tudo. O que acontecia é que muitos clientes às vezes passavam com os veterinários aqui, mas assim, queria passar comigo. Então a reclamação era, mas eu queria passar com o Zé Pedro, eu queria passar com o Zé Pedro. Então acho que foi as reclamações maiores assim do momento da transição foi isso, tá? Porém, cara, se eu te falar assim que eu sei de clientes que deixaram de vir aqui porque não era eu que estou atendendo, eu não me recordo, nenhum. Ela falou assim, ó, esse cliente não volta mais lá porque não foi o Zé Pedro que atendeu, foi um outro veterinário que trabalha com ele. Não me recordo de nenhum caso assim que perdi cliente porque não era eu que estava atendendo. Tá? Você fez algum treinamento específico para a equipe? O que ela deveria falar quando fosse abordado dessa maneira? Fiz e faço, né? A gente faz tratamentos assim, treinamentos diariamente. Essa meia hora que eu tiro para falar com as secretárias todos os dias é justamente isso, né? Então eu treino as secretárias ali para como abordar um cliente, explicar realmente que assim, não sou eu que estou atendendo, porém a pessoa que está atendendo é da minha confiança, treinada por mim, o tratamento vai ser passado por mim, eu vou ter conhecimento do tratamento, se eu achar que tem alguma coisa que não é condizente com o quadro, nós vamos mudar o tratamento. Então, isso foi uma transição boa e, ao mesmo tempo, dolorosa, porque muitos clientes demorou um pouquinho ali para entender isso, mas quando eles viram que o resultado era bom, eles entenderam e seguem até hoje dessa forma, tá? Mas treinamento eu sempre faço com as secretárias, com os veterinários. Inclusive, hoje, na hora que você chegou, eu estava fazendo uma reunião com um dos veterinários aqui, comentando desse tipo de atendimento. Então é importante, cara, é importante sim. Se você quer que a sua empresa tenha a sua cara, não adianta. Você vai ter que fazer reunião, você vai ter que fazer treinamento. E o treinamento não é perda de tempo, na verdade é ganho de tempo, né? Você está treinando uma pessoa para estar ali no seu lugar e para que se você não puder estar ali, o cliente sentir confiança naquela pessoa que está. O que você não pode é delargar, né? Fazer Sim. E não olhar mais para o cliente, o veterinário entra, cuida do jeito que ele quer, faz do jeito que quer. Aí eu acho que não dá certo, né? Sim. Porque eu acho porque eu nunca fiz isso. Sempre todos os tratamentos passaram por mim. Aí eu acho que é o lado bom do perfeccionismo, né? Que é a busca da qualidade. Claro que a gente tem que dosar, eu também tenho o meu grande perfeccionismo e vou lidando com isso. Mas acho que o objetivo final é muito que eu aprendi com o Michael, né? O Dr. Michael, do Hospital Quatro Patas São Caetano, na Grande São Paulo, você bem conhece, que o Michael falava que uma coisa muito boa é quando ele chegou na recepção do hospital dele, o cliente veio conversar e nem imaginava que ele era o dono do hospital. E que estava lá e às vezes até falou mal do hospital, falou alguma coisa e nem sabia que ele era o dono. Mas é claro que a gente quer que fale bem, que elogie Sim. E veja que a nossa equipe está mantendo esse padrão de atendimento. Mas por trás, a gente está acompanhando, a gente está fiscalizando no melhor sentido da palavra, porque Sim. As pessoas estão em desenvolvimento constante. Aqui, Zé, eu vejo que tem uma coisa muito grande que a gente acaba errando nesse processo, que é querer que a pessoa faça exatamente do jeito que você faz. E às vezes ela vai fazer um pouquinho diferente, ela vai cometer alguma falha assim, muito básica, que nada comprometedor, né, especialmente lidando com vida, mas às vezes ela não fez do jeito que a gente faria. Você percebe isso? Que a gente tem que fazer um pouquinho de vista grossa assim, Sim. E abrir mão do nosso jeito. Cara, pra gente que é perfeccionista, esse é o grande problema, né? Porque, por exemplo,
Hoje eu tenho um veterinário que faz cirurgia aqui comigo, que trabalhou comigo aí, recebeu uma proposta muito boa para ser cirurgião em outra cidade, em outro estado inclusive, e eu fui o primeiro a apoiar, falo, cara, vai porque oportunidade assim é difícil. E aí ele acabou retornando pra gente aqui depois, não se adaptou com a cidade lá, tal, falou, ó, Zé, tem vaga aí? Falei, tem, volta para trabalhar conosco aqui. E ó, ele foi e voltou. Quando ele voltou, ainda continuei acompanhando ele por 30 dias em todas as cirurgias para ver como que ele estava operando, para saber se eu deixaria ele operar ali e fazer algumas cirurgias, né? Então, cara, realmente é isso, né? Cada um tem o seu jeito, é que nem eu falei sobre tratamento. Tem veterinário que gosta melhor de tal antibiótico para aquela infecção, tem veterinário que já gosta de outro antibiótico. Isso no início eu sofri um pouquinho por isso. Falo, nossa, mas eu para tratar cistite eu gostava desse antibiótico, não desse. O cara entrou com esse. Aí eu falo, bom, vamos ver o resultado, né? Aí o resultado dava certo. Aí você vai começando a entender que assim, não tem que ser 100% do seu jeito, né? A metodologia tem que ser igual, porém, a metodologia, o resultado tem que ser igual, né? Mas um detalhezinho ou outro ali que não vai ser igual, não tem jeito. Ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém é um igual ao outro, vamos dizer assim, todo mundo tem suas diferenças. O que não pode, cara, o que eu aprendi com isso beleza, não sou eu que estou fazendo, tá exatamente como eu gostaria? Não, mas e o resultado foi igual? Foi, então tá ok, tá certo. Porque você não consegue falar assim, ó, esse cara é 100% igual a mim. Você pode treinar ele direto e ele vai ser 99%, vamos dizer assim, 100% não tem como. E é como a gente falou, né? Pra gente que é perfeccionista, a nossa dor é essa. A gente traz tudo pra gente, se sobrecarrega, porque não confia que o outro vai fazer igual a gente. E o importante é o resultado final. Se o resultado final foi bom, foi um resultado esperado, ok. Mesmo que não foi perfeito, idêntico ao seu jeito, deu certo. É o que vale. Porque senão a gente se torna um chefe chato pra caramba e que ninguém aguenta trabalhar. A pessoa espana, aí você vai falar... Ai, geração Z, não aguenta nada, mimimi. Não, cara, a gente é chato e a gente precisa entender isso e não ser. Deixar a equipe trabalhar, ajudar, incentivar e não ficar pegando cada detalhezinho. Sim. Cara, uma coisa que eu aprendi muito nessa parte de gestão é poder dar autonomia para os funcionários, né? Que nem eu falei, esse ano, agora nós entramos em 2026, mudei mais algumas coisas. Aqui a gente tá sempre em mudança, viu, Leandro? A gente vai e sempre mudando para melhorar, né? E aí eu fiz reunião ano passado com eles, falei, ó, a partir de 2026 vocês vão ter mais autonomia ainda sobre o serviço de vocês. Por quê? Eu reparei que quando você dá mais autonomia, a pessoa se sente mais importante, mais útil. Então, assim, a pessoa se sentindo mais importante, mais útil, ela vai fazer melhor ainda porque ela quer demonstrar que ela é capaz. Então, quando eu dei essa autonomia, passei mais autonomia para eles, eu vi que o desempenho deles foram melhor, né? Então, eu acho que a autonomia é uma coisa que, assim, é excelente para a gente fazer, para incentivar os colaboradores. Daí, se eu falo de veterinário, secretária, gerente, então hoje eles têm mais autonomia, porém, eu fiscalizo. Sim. Então, assim, eles têm autonomia para fazer as coisas, porém, eu sempre estou olhando para ver se está fazendo certo, se não está... que nem você falou, às vezes fizeram de um jeito que eu não faria. Aí eu sento, converso, vejo por que fez. E muitas das vezes, Leandro, eles fizeram de uma forma que foi melhor do que se eu tivesse sido feito, que é o que a gente comentou. Sim. Porque às vezes a gente acha que a nossa visão é a única, mas na verdade as pessoas às vezes têm visões diferentes da nossa que vai trazer resultados melhores do que os nossos. Então, quando eu dei autonomia para o pessoal, eu vi que eles trabalharam com mais empenho, mais dedicação, se sentem mais útil, né? E aí a pessoa, quando se sente mais útil, mais valorizada, ela trabalha melhor. E a gente precisa dar essa autonomia, é uma coisa que eu tento praticar todos os dias. Quando a equipe vem me perguntar uma coisa, eu devolvo a pergunta, né? Dói, sim, porque eu quero e já falo, não, faz isso é o melhor. Às vezes eu sei que é o melhor, às vezes eu sei que o caminho que ela está tomando não vai ser tão bom, talvez, mas sem ser um erro grave, mas eu dou autonomia para que ela aprenda, se desenvolva e ela seja um adulto ali responsável por suas decisões. Assim vai ser uma boa equipe trabalhando. Sim, eu falo que, assim,
quando você dá autonomia para a pessoa, você está deixando ela fazer da forma que ela acha que seja melhor, né? Então, só que com isso você vai fiscalizando. Eu falei, e cara, eu tive excelentes resultados com isso já, assim, de dar essa autonomia para a pessoa, né? De não ser eu estar ali mandando. Que é o que eu sempre falo, cara. Quando a gente fez a mentoria lá atrás, eu falava, cara, eu não consigo tomar conta de uma clínica e tem gente que tem 5 empresas, e como é que o cara dá conta de tomar conta de 5 empresas? Né? Se eu não dou conta de tomar conta de uma clínica, tipo, gerenciar meu tempo, vamos dizer assim, com uma clínica. E aí você vai vendo que você tem que ir delegando realmente ali, né? Mas, cara, a autonomia eu acho que é uma... Autonomia e delegar serviço eu acho que é uma das coisas mais difíceis aí, realmente, que é um dos pilares aí que a gente tem que vencer diariamente. Mas sem jeito. Essa autonomia, né, Zé? Vamos falar do que interessa, de grana. Não tem como ter um retorno crescente. Eu lembro que até a brincadeira que você sempre fez comigo, né, era a baliza ali do volante, né? Ah, o veterinário não tem clínica, ganha tanto sendo volante na minha especialidade. Eu preciso ganhar mais do que isso. Para ganhar mais do que isso, só tendo equipe. Para você ter equipe sem morrer de burnout ou de outra situação, né, do coração, só dando autonomia e treinando. Sim. Treinando, dando autonomia, fiscalizando. E aí, com isso, o negócio vai ficando bom. E aí você vai conseguir ter um retorno financeiro sobre o seu trabalho de liderança e a execução das outras pessoas, certo? Sim. A autonomia, eu acho que autonomia e delegar aí, eu acho que é o que vai te dar mais tempo realmente e vai fazer com que você construa um negócio, né? Não um emprego, é que nem eu falo. Se você tem um negócio que você vai ter que estar ali nele todo dia, se você não estiver ali não vai para frente, você tem só um emprego. E, cara, realmente a gente sempre brincou esse negócio de volante e dono de clínica, né? Tenho muitos amigos que são só volante hoje, que é ortopedista, né? A gente vê que as margens são diferentes, né? Para quem é o volante, o custo do cara é mais baixo do que para mim para manter uma empresa, né? Porém, se eu tiver viajando, tem equipe aqui trabalhando para mim, né? Então, tem as vantagens e as desvantagens, não tem jeito. Mas ter a clínica, para mim, é bom, sim, tá? Eu gosto disso daqui. E se você tiver uma equipe bem montada, cara, você tem um motivo cedo para acordar e trabalhar animado, contente. E volto a dizer, né? Os treinamentos ali... Nós fazemos aqui, eu tenho uma frase que eu sempre falo todo dia. A gente tem que melhorar 1% todos os dias, né? Se a gente for melhor 1% todos os dias, cara, no final do ano você é uma nova pessoa, né? Então, a gente tem que estar sempre tentando melhorar. Não tem outra forma aí. E se não fizer isso, treinando, estudando, né? Como o Leandro sabe, o Leandro também é um grande estudioso, a gente estuda bastante. Um dos motivos, cara, de eu querer, assim, delegar mais coisas era ter tempo para estudar. Que eu não tinha mais tempo para estudar, não tinha tempo mais para pegar um livro e ler. Não falo nem só de veterinária, né? Livros fora da nossa área. É importante. Então, isso é importante. Mas o treinamento, cara, assim, de equipe, eu acho que é essencial. Não adianta. Hoje eu não troco esses treinamentos. Essas 2h30 que eu tenho diário aí por nada, não. É o que fez me dar mais tempo, na verdade. Hoje, Zé, se você quiser e puder pegar um avião e ficar 15 dias no Nordeste, você tem tranquilidade que a sua empresa continua funcionando? Tenho, cara, com certeza. Inclusive, eu fiz isso agora o ano passado, eu fiquei 15 dias fora da empresa e rodou normal. Foi tudo perfeito. Já era com essa equipe que eu tenho hoje. Entendeu? Então, hoje eu tenho a tranquilidade, cara, que se eu sair daqui e precisar ficar 15 dias fora, que nem você falou, eu tenho certeza que a hora que eu voltar vai estar tudo nos trilhos, tudo normal, porque eles aprenderam a resolver os problemas, né? Quando a gente faz reunião aqui, eu sempre falo o seguinte: toda vez que eles identificarem um problema, que além deles identificarem o problema, eles trazerem a solução. Não adianta só vir com um problema para mim, Zé, está acontecendo isso, aquilo, ok. Então, quando você vir com um problema, se você identificou o problema, você já imagine alguma coisa que dá certo de fazer. Então, todas as nossas reuniões eu falo isso: seja 1% melhor a cada dia e identificou um problema, cara, me traga a solução, né?
Porque é que nem eu falei, eu sentei um dia e falei, ó, vou colocar tudo no papel que tá me tomando tempo que não tem que ser eu para fazer, né? Então, aí quando eu fiz isso, eu pegava uma pessoa, falava, ó, essa pessoa aqui dá para fazer isso para mim. Então, é ela que eu vou treinar para ela fazer isso. Ou seja, esse tempo que eu perdia no dia aqui, sei lá, meia hora, uma hora, essa pessoa vai fazer. Ali eu já ganhei um tempo. Pegava outro problema, falava, vamos resolver desse jeito. E hoje, cara, hoje eu tenho tudo documentado, né? Todos os setores aqui, eu montei todos os processos. Ainda não finalizei 100% dos setores, mas hoje, por exemplo, quando eu vou contratar uma secretária, ela tem o roteiro de tudo que ela tem que fazer. O que eu espero que ela faça e tudo isso. Então, ela sabe o que ela tem que fazer. E mesmo assim, eu tenho as reuniões para saber, para verificar se ela está fazendo correto aquilo que está no documento dela. Isso fez com que criasse padrão também, né? Então, assim, trocamos secretária recentemente, a que está aí já está na mesma linha do que a outra que saiu. Por quê? Porque ela tem um roteiro, ela tem tudo que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Então, assim, eu falo que dentro de pouco tempo você consegue ter uma pessoa do jeito que você gosta que atendesse, né? Lógico, com suas peculiaridades ali, algumas suas coisas que cada um tem de si, né? Mas tem, cara, a gente consegue sim. Eu acho que foi o que fez eu ganhar um pouquinho mais de tempo. E quando você esteve esses 15 dias fora, você conseguiu ficar tranquilo? E como foi voltar? Como que você encontrou a empresa? Como você estava se sentindo? Cara, eu fiquei 15 dias fora. Confesso que no início eu fiquei com bastante medo, né? A gente fica com medo. Eu falava com a moça que estava como gerente aqui comigo todos os dias, né? A gente se falava pelo celular. Então ela me passava algumas coisas. Ela tinha acabado de entrar como gerente também. Fazia 15 dias que ela estava como gerente aqui. Então eu ainda estava naquela fase de treinamento. Mas todos os dias a gente falava. E aí ela me passava algumas coisas. Eu passava para ela como eu gostaria que fosse resolvida. Ela resolvia. E aí a gente ia se falando em relação a isso. Quando eu voltei, cara, eu fiquei até surpreso, porque todo mundo soube levar tudo numa boa. Entendeu? Não tive, assim, problemas grandes. Falar assim, teve um cliente tal que reclamou, que falou isso, que não tive esses problemas. Então, assim, foi onde eu vi que realmente eu posso ficar longe da empresa, que eu sei que ela vai rodar, né? Ela vai estar funcionando. Que as pessoas que estão aqui hoje são capacitadas e competentes para tocar um negócio, e o problema é que aparecer elas vão resolver. Porque problema tem. Todo dia você tem um problema para resolver, não tem jeito. Tem dias com mais, tem dias com menos, mas eu falo problemas assim, às vezes o cliente vem com uma expectativa, né? E às vezes uma expectativa muito alta, e às vezes não atinge aquela expectativa dele. Então, na cabeça dele, ele fica meio frustrado. Sim. Então, que isso acontece em todos os setores. Então, são problemas que hoje eles resolvem, que nem passa por mim, assim, para eu resolver, né? Eles só me relatam, aconteceu isso, mas já aconteceu isso, já resolvemos, tá tudo certo. Então, cara, para mim foi uma boa. Se fosse na época lá de 2021, no meu burnout, eu tenho certeza que quando eu chegasse aqui, ia estar um caos, ia ter funcionário pedir as contas e por aí vai. Ou a gente já fica angustiado porque sabe que a gente precisa de umas férias, mas já sabe que não tem jeito, né? Que se a gente, até um dos testes que a gente faz dentro da consultoria é perguntar, se você ficar 30 dias fora, o faturamento vai ser impactado? A organização da empresa vai ser impactada? E a maioria das pessoas fala que sim, vai ser impactado. Minha empresa acaba em 30 dias fora. Mas é claro que isso é uma transição, é gradual, né? E eu não quero fazer esse vídeo para te deixar preocupado, mas para que você planeje essa transição. E uma das coisas muito fundamentais é a rotina de reuniões. A gente sempre fala sobre isso. E até eu brinquei com o Zé, né? Se não é perda de tempo, 2h30 de reunião por dia. Mas não é, porque na verdade a gente já usa esse tempo mal utilizado. Qual que é a prática comum que a gente vê? E você era assim antes que eu lembro, tá? Tem 500 grupos de WhatsApp, e aí você pega uma coisa errada e você manda no grupo. Muitas vezes eu acho que até você chegou a fazer isso. Às vezes no meio da consultoria, a gente tá ali na reunião, a gente aponta alguma coisa, não, pera aí, já sai mandando lá. Não, né? Vamos deixar as coisas para resolver em reunião, que é o que a gente fala, né, do trabalho síncrono. Isso eu aprendi lá com o Cal Newport, que é um dos autores que eu gosto muito.
que fala sobre os métodos de trabalho, especialmente hoje no mundo digital. E uma das coisas que ele chama lá é a mentalidade hiperativa coletiva, que a gente no celular o tempo todo fazendo um monte de coisa com baixa atenção e baixa concentração. Então ele pega a hipótese lá do primeiro livro dele, o primeiro mais famoso, né, que é o Deep Work, de ter um trabalho concentrado, focado, e ele traz para isso da comunicação entre a equipe. Então você ter um momento focado é muito melhor o Zé pegar, anotar um problema, uma coisa, uma ideia que ele teve hoje, né? A gente está gravando aqui segunda à tarde. Amanhã tem outra reunião. Ele não precisa falar com a equipe hoje. Provavelmente não é urgente, não vai resolver nada. E pior ainda se é no WhatsApp. Eu vejo que o pessoal fica lá e às vezes está em casa, está com o filho e está ali resolvendo um monte de coisa. Então, adotar essa rotina de reuniões, na verdade, faz com que economize tempo. Sim. Porque quando a gente faz as coisas no modo multitarefa, vai levar pelo menos 50% de tempo a mais para fazer as mesmas coisas do que se fizesse uma, depois outra. Sim. Fora que não funciona, né? A equipe não absorve aquela mensagem, você não está olhando no olho, você não está percebendo. Será que ele está entendendo o que eu estou falando? Cara, esse era um grande problema meu aqui, Leandro, porque assim, muitas reuniões, às vezes a gente estava lá atrás, quando fazia reunião semanal, uma coisa, é que nem você falou, às vezes a gente estava fazendo reunião, cara, tinha um veterinário no celular, ou às vezes até eu no celular, quando você via, algum ia estar comentando, quando eu via, eu estava no celular. Cara, hoje, quando a gente faz as nossas reuniões, é celular na gaveta, ninguém pega celular, é todo mundo conversando, é olho no olho, resolvendo ali, para não ter distração, né? Então, realmente, as nossas reuniões hoje, eu reúno todas as quintas-feiras, eu faço reunião com toda a clínica inteira, com todos, de secretária, auxiliar de limpeza, aí junta todo mundo dentro de uma sala, passa como foi a semana, se tem algum problema em algum setor, que aí, para eles falarem ali, né? Então, essa reunião a gente faz uma vez na semana com todos, né? Que eu falei, de secretária, auxiliar de limpeza, coloco todo mundo no nosso auditório, nós temos uma sala de treinamento aqui, e faz essa reunião. Porém, todos os dias essas reuniões, secretária, gerente e veterinária, essas são diárias, a gente não abre mão. E, cara, realmente, assim, uma coisa que eu vi que me ganhou tempo, né, eu até ainda brinco, falo, a minha esposa, quando tem que falar comigo, ela liga na clínica, ela não liga mais no meu celular. Porque eu entro na clínica hoje, eu pego o meu celular, eu deixo ele em modo avião ali, quando não, silencioso, e ele fica dentro da gaveta. Então, rede social, essas coisas assim, eu já não faz parte mais da minha rotina, né? Quando eu pego é quando eu estou em casa, alguma coisa aí eu olho. Mas era uma coisa que tomava muito tempo também, viu, Leandro? Celular, rede social, as coisas me tomava tempo, antigamente. Hoje, graças a Deus, não toma mais meu tempo e eu vi que meu dia é mais produtivo. Então, o que eu tenho para resolver, a gente consegue resolver. E outra coisa que eu aprendi, Leandro, que do ano passado para cá também, eu falei, ó, eu vou dar uma desacelerada, não vou fazer mais desse jeito. De vez em quando ainda eu extrapolo o meu horário, não tem jeito, né? Tem dia que o que não pode, eu falo, é virar rotina, né? Nem antes eu saía da clínica todos os dias, 11 horas da noite, tinha dia meia-noite, isso era a minha rotina, né? Hoje isso acontece assim, esporadicamente ainda acontece. Tá? Mas o que eu falo para todo mundo é, aqui nas reuniões, cara, saia da clínica, os problemas da clínica ficam da porta da nossa recepção para cá. E os problemas de casa também é da porta da recepção para fora. Para a gente não trazer os problemas de casa para dentro da empresa e nem levar os problemas da empresa para casa e nem serviço. Um dos motivos que eu fico sempre pegando no pé dos veterinários é, cumpriu sua carga horária aqui dentro, saiu, passou tudo para os veterinários? Passou. Quem tem que cuidar daqui para frente são eles. Então, a hora que você voltar amanhã na sua rotina, eles vão passar tudo o que aconteceu e aí você resolve. Porque senão você fica preso, cara. Esse foi um dos aprendizados que eu tive no burnout. Sim. Você fica preso ali, você sai daqui, eu ia para casa dos meus pais e a cabeça ficava aqui e aí você não descansa. Então, eu pego no pé deles para isso. Ó, saiu da clínica, esquece. O que tem que resolver é aqui dentro. Hoje eu não levo serviço para casa, antes eu levava.
Saía daqui 11 horas da noite, ainda saía com o notebook, chegava em casa, ligava e ficava resolvendo coisa de lá. E você sabe que essa é uma discussão que a gente até teve com aquela colega nossa, dona de hospital, né? Uma discussão positiva, é claro, né? São pontos de vista diferentes sobre passagem de plantão no grupo de WhatsApp da empresa. Você me conhece, sabe meus métodos, sabe que eu abomino isso. Isso tem que estar no sistema, tem que estar numa rotina de passagem de plantão. Por quê? Justamente para isso, para a gente não importunar quem não está trabalhando no horário de trabalho. Isso é uma coisa que eu pego muito. Mas eu ouço isso, né? Mas ele gosta de ficar sabendo porque ele fica tranquilo. Cara, a pessoa não está descansando. Deixa a pessoa descansar. Às vezes ela está lá com o filho, mas está vendo lá a mensagem pipocando em grupo, vendo o que está acontecendo dentro da empresa. Então eu gosto muito dessa separação, você me conhece, né? Sim. Até trouxe para você aqui meu livro de gestão do tempo, que eu pego muito no pé disso. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância disso para a saúde mental da equipe. Cara, eu sempre pego no pé deles, né, em relação a isso. Porque, cara, se você sair daqui da clínica e continuar com a cabeça aqui, continuar ligado aqui, você não vai desligar, né? Eu ainda falo para eles, se tiver alguém para se preocupar, esse alguém teria que ser eu que sou o dono, né? Porém, eu que falo, nós temos grupo de WhatsApp aqui da clínica, dos veterinários, de todo mundo aqui. E assim, eu sempre falo assim, sua carga, seu horário de entrar na clínica é às 9 da manhã, por exemplo, e sair às 8 da noite, que um veterinário faz isso. Cara, então tudo que você tem para resolver do seu paciente é das 9 às 8. Aquilo que você não resolveu, você vai passar para o plantonista e aí ele vai dar continuidade amanhã. Quando você voltar às 9, você vê como que tá e segue dali para frente, né? Isso é o que eu sempre falo para eles, Juliana. Eu sempre pego no pé deles em relação a isso. Nós temos um grupo aqui dos veterinários que assim, que coloca ali o que foi no plantão, mas não assim para o veterinário, eu quero saber tudo. Não, para caso alguém tiver alguma dúvida de algum paciente, eles olham ali, sabe, tem toda a história, por mais que fica registrado no sistema. Né? A gente tem um sistema, fica tudo registrado aqui no sistema, mas eles ainda falam assim, eu vou colocar lá às vezes para passar o plantão, saber que o plantonista passou para o tutor, então tá ali no programa, no grupo, o que ele passou para o tutor, mas não que assim, o veterinário tem que estar ali atento. Tá? Mas isso é uma coisa que eles que quiseram fazer aqui, mas justamente para isso. Né? Ninguém fica assim, por exemplo, o veterinário, por exemplo, o Lucas, saiu daqui 11 horas da noite, um exemplo. Aí ele tá na casa dele descansando, o veterinário tá no plantão, liga para ele, teu cachorro, teu paciente tá assim, assim, o que eu faço? Não. Ele vai resolver aqui, do outro dia ele tem um relatório que ele vai mandar lá no grupo, que do mesmo jeito vai estar no sistema, entendeu? Sim. Isso é uma rotina deles, mas nada assim, mandei lá, você tem que estar atento ali, não. Isso aí a gente não faz, e eu brigo em relação a isso, eu ainda falo, se tiver que resolver alguma coisa, à noite vocês me ligam, não liga para os veterinários, o dono sou eu. Se tiver alguém a mais para se preocupar, seria eu, e não o cara que está descansando. Porque eu acho que o descanso é essencial. Né? E geralmente não te ligam? Não, muito raro. Muito, muito raro. Porque é que nem eu falo, hoje eu tenho... Eles me ligam, na verdade, quando é alguma cirurgia de emergência, que chega algum paciente à noite, atropelado, ou alguma coisa que tem que operar à noite, é quando eles me ligam. Caso contrário, cara, não. Eu falei, hoje eu tenho uma equipe muito bem treinada, Juliano, uma equipe que eu confio muito. Então, assim, eu falo que assim, a gente confia na equipe quando você fala assim, é isso. Você deixaria esse seu funcionário cuidar de um paciente seu? De um animal seu? Seu animal próprio. Ou seja, hoje todo mundo que trabalha comigo, eu deixaria o meu cachorro para eles cuidarem, tá? Então, aí é o ponto que eu falo assim, bom, agora eu tenho uma boa equipe. Eu deixaria o meu animal na mão da minha equipe para eles cuidarem, independente de qual for. Mas é um que acabou de chegar, que entrou agora. Confio, deixo na mão dele. Se precisar de uma cirurgia, eu não estiver aqui, hoje eu tenho um veterinário que faz a cirurgia. Você confiaria em deixar ele operar o seu cachorro? Sim, confiaria. Eu confio no trabalho dele, eu já fiscalizei, eu já vi como que ele faz. Então hoje, cara, eu falo que quando você chega nesse nível assim, fala, deixaria o meu animal na mão dessa pessoa para cuidar, é quando você fala assim, agora eu estou tranquilo, posso dormir, que tudo que tem que ser feito eles vão fazer, com excelência, qualidade, com tudo isso. Perfeito. Zé, para a gente ir encaminhando para o fechamento aqui, acho que foi uma troca muito grande, a gente aprendeu bastante com o que você faz na rotina. É claro que
como a gente já falou 2 vezes, né? Não foi do dia para a noite, foi uma série de testes e implantação com muita dor, muito sofrimento, muita vontade de desistir em muitos momentos, mas muito aprendizado, muita persistência e hoje, claro que tem essa tranquilidade. Mas quando a gente está na transição ali, é difícil, a gente tem que passar, né, esse vale aí para depois a gente ter essa tranquilidade. O que você faria de diferente lá no começo da Centervet com o que você sabe hoje? Cara, o que eu faria de diferente talvez seria colocar pessoas para fazer, por exemplo, uma gerente, por exemplo, mesmo sem ter dinheiro. Eu acho que eu colocaria uma gerente ali, eu falo gerente, mas quando seu outro cargo, para gerir melhor o tempo que eu perdia, ou seja, o tempo que eu perdia fazendo o que essa pessoa faz hoje seria o ideal, porque assim, mesmo sem tendo dinheiro, cara, se eu colocasse uma pessoa para resolver problemas que não precisasse ser eu teria mais tempo para cuidar melhor dos pacientes ou ter mais tempo para pensar em alguma outra coisa para trazer dinheiro, entendeu? Então eu acho que eu faria isso, eu aumentaria, colocaria pelo menos mais no início lá uma gerente para cuidar da gestão da clínica ali, da parte de compras, resolver problemas com clientes que não precisava ter sido eu para estar resolvendo, e aí eu teria mais tempo para mim, né? Porque surgiu um burnout, porque eu não tinha tempo para nada, eu teria mais tempo para mim e com certeza eu já teria um aumento de faturamento lá atrás, né? Por conta de uma pessoa para estar resolvendo esses problemas, ou seja, estaria investindo em uma pessoa a mais. Isso eu acho que seria uma das coisas que eu faria lá atrás, que seria, eu acho que o principal ali. E para o nosso colega que está nos assistindo, né? A gente agradece que ficou até agora, assistiu bastante. E o que você falaria para ele que está no operacional, está nessa correria, às vezes não tem dinheiro sobrando ainda e não sabe por onde começar? Cara, o que fez eu mudar, né, a virada de chave minha, foi o dia que eu sentei e coloquei no papel tudo que me tomava tempo, que não precisava ser eu para fazer. E aí, a partir do momento que eu falei, ó, esse problema aqui eu vou achar uma pessoa para resolver, vou treinar ela para resolver da forma que eu acho que tem que ser resolvida, né? E aí eu acho que foi na hora que mudou tudo, que deu essa virada de chave. Então hoje o meu tempo é dedicado a cuidar da minha equipe, fazer a cirurgia que eu gosto, fazer os atendimentos hoje de ortopedia e neurologia. Então não me sobrecarrego mais, né? Ou seja, essa meia horinha que eu fico aí com a gerente, por exemplo, eu estou ensinando ela alguma coisa que se eu não ensinasse eu ia ficar a vida inteira fazendo. Então, eu acho que esse seria o principal aí, seria isso, Leandro. Muito bom. Então fica esse desafio, faz essa lista, esse é um exercício que eu sempre faço em consultoria. Eu faço para mim, inclusive para mim, Zé. Recentemente eu tive troca de equipe no financeiro, estava eu fazendo, até hoje, até o dia de hoje, e amanhã começa a nova pessoa. Porque eu não preciso emitir nota, emitir boleto, ver se o cliente pagou ou não pagou. Eu posso fazer outras coisas. Não tenho outra pessoa na equipe para gravar um vídeo aqui no meu lugar, mas eu posso ter uma outra pessoa na equipe para editar um vídeo no meu lugar, para colocar aí no canal do YouTube. E quando a gente vai fazendo esse exercício, gradualmente, às vezes não vai ser do dia para a noite, como a gente falou, vai planejando qual é a primeira função que você vai substituir. Em um ano, se você conseguir substituir 2, 3 itens dessa lista, exato, já vai ser um grande avanço. Cara, é o que eu fiz. Eu sentei um dia, falei, do jeito que tá, não dá para ficar. Falei, eu vou ter que tomar um jeito. Aí eu coloquei realmente, cara, sentei e coloquei numa lista tudo aquilo que me tomava muito tempo, né? E muita coisa que eu nem gostava de fazer, na verdade. E aí eu coloquei tudo aquilo que tomava tempo. E eu falei, ó, a partir de hoje eu vou achar alguém para cada problema. Eu falo assim, para cada dor minha eu achava alguém para arrumar uma solução ali depois. Então eu treinava ela, mostrava como eu resolvia e dali para frente ela resolvia. Aí ela só me passava. Então, ó, teve um problema assim, assim, assado, mas eu resolvi assim. Falou, ótimo. Ou seja, uma coisa que às vezes eu teria perdido ali meia hora, sei lá, 1 hora do meu dia, ela resolveu ali e ela me passou em 2 minutos.
né? E dali para frente ela iria resolver, que se eu não tivesse treinado ela, eu ia estar sempre perdendo essa meia hora, 1 hora do dia resolvendo tudo aquele problema. Então eu fiz justamente isso, coloquei no papel tudo, ó, isso aqui, o que mais me perde tempo no dia, o que eu mais perco tempo no dia, eu ia pelo tempo, ó, isso aqui eu gasto pelo menos 1 hora no dia resolvendo esse problema, esse aqui eu gasto meia hora, esse aqui eu gasto 1 hora, fui colocando por tempo e assim, tem que ser eu para resolver? Não, não tem que ser eu para resolver, então vou achar alguém para resolver. Não, esse tem que ser eu para resolver, então eu já sei que meia hora do meu dia eu tenho que resolver aquilo ali. E assim eu fui fazendo, cara, fui pegando problema por problema, somando tempo ali, e aí quando você via eu passava ali 5, 6 horas do meu dia resolvendo coisa que não era para ser eu, que outra pessoa resolveria, e até melhor, né, que aí a pessoa tá com a cabeça mais fresca, você já está estressado porque você está resolvendo um problema e tem mais coisa para fazer, que aí teria que ser eu para fazer, aí você fala, nossa, em vez de eu estar fazendo aquilo, tem que ser eu, estou resolvendo uma coisa que nem precisava ser eu. E aí você vai fazendo isso, aí você resolve de cabeça quente, às vezes você não tem uma boa resolução no final. Mas é isso, acho que o principal é isso, pôr a bunda na cadeira, listar tudo que você tem aí para o que toma tempo do seu dia e selecionar o que tem que ser você, o que pode ser outra pessoa. E o que for outra pessoa, treinar, delegar, não delargar, né? Porque só falar o que tem que fazer e não explicar como faz, ela vai fazer do jeito dela. E se ela não sabe como faz, você não vai ter um resultado aí. Então, acaba esse vídeo, pega seu caderno, a sua agenda, faz esse planejamento de ações. Tenho certeza que sua empresa vai ser transformada nos próximos meses. E se você precisar de uma ajuda especializada, conte com o apoio da nossa consultoria. A equipe da VetUp está pronta para te ajudar, pronta para te atender, para aplicar em você o mesmo método que a gente aplicou para o José Pedro e com mais de 100 clínicas e hospitais do Brasil todo. Entre em contato conosco, vai ter o link aqui na descrição e vai ser um prazer ajudar no crescimento da sua empresa. Zé, muito obrigado por essa conversa, por compartilhar tantas histórias de bastidores e conhecimento. Desejo aí todo sucesso no crescimento da Centervet, que a gente não falou, mas que está em expansão, né? Fez uma grande reforma recentemente e segue crescendo, né? O Zé falou que bateu recorde no mês passado e segue crescendo. Exato, a gente vem quebrando os recordes a cada mês aqui, graças a Deus. Eu que agradeço aí, Leandro, pela essa oportunidade, né, de contar um pouco da história da Centervet, contar como eu saí de um burnout, como eu saí do operacional ali para uma fase mais de gestão, porém ainda não saí assim do operacional, porque é o que eu gosto, né, é o que eu falo, eu gosto de operar, gosto de atender, então isso é uma coisa que eu ainda vou continuar fazendo, claro, né? Porém, hoje eu dedico melhor meu tempo a isso, vamos dizer assim, né? Então, acho que isso é interessante. E um abraço a todos aí. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo.